grande é o Senhor, ergamos a voz, cantemos louvor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, justiça e poder, santidade e perfeito amor. Grande é o Senhor, verdadeiro e fiel, nós confiamos em seu amor. Grande é o Senhor e digno de glória, grande é o Senhor, cantemos louvor. Grande é o Senhor, ergamos a voz, cantemos louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor e digno de glória, sabedoria, honra e poder. Grande é o Senhor, erguemos a voz, cantamos louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Bem-vindos. A música Obrigado, ela é uma maneira especial de começar esse tempo que nós vamos ter juntos, que pode também ser, creio que vai ser bem especial. Nosso tema, cuidando da alma. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas a ideia do cuidado da alma inclui uma série de coisas. Nós tendemos a pensar que o cuidado da alma é algo de cunho religioso, diferente do trabalho que outros fazem, que é mais científico, alguma coisa assim. Mas, na verdade, até mesmo aqueles que pretendem entender o comportamento humano, as vicissitudes do ser e tudo, lá na origem, eles tinham clareza de que estavam falando do cuidado da alma. Então, nós estamos simplesmente chamando de volta um território que é daqueles que acreditam naquele que faz a alma, naquele que é o doador da vida, naquele que conforta o coração, naquele que fortalece o ser. Esse é o nosso propósito aqui no Congresso. Vocês vão ouvir uma gama de palestrantes trazendo perspectivas diferentes em temas que são importantes. O ponto em comum em tudo isso é o nosso desejo de trazer cativo todo o pensamento a Cristo. E de submetidos à mente do nosso Senhor Jesus, fazer uso completo dos dons que Ele nos dá, das oportunidades que Ele nos dá, das ferramentas que Ele dá para o cuidado do coração, daqueles que são dele e até mesmo daqueles que ainda não o conhecem. A redenção aplicada de forma específica naqueles que são objeto da graça salvadora de Jesus Cristo. E se não fosse o próprio Jesus que tivesse usado a expressão, ela soaria um pouco ruim, um pouco desrespeitosa, mas é Ele mesmo que usou essa expressão. E as migalhas que caem da mesa dos filhos, que são oferecidos até mesmo para todos os outros que têm necessidades, mesmo não sendo da família. Então eu os saúdo, agradeço a Deus porque vocês estão aqui, rogo de Deus as bênçãos e a proteção para aqueles que ainda estão chegando, e os convido a engajar nesses 2 dias que serão especiais, e agradeço a nossa querida irmã e capelã Eleni, com quem tenho a alegria de trabalhar junto, pelo empenho na organização desse evento, por toda a liderança que ela tem oferecido. E eu convido vocês a abaixarem as cabeças em oração comigo. Pai bondoso, nós somos gratos
E dá que essa gratidão permeie tudo o que fazemos aqui. Porque sabemos que é nessa postura de adoração, de gratidão, que somos capazes de vislumbrar um pouco de quem o Senhor é. E dessa maneira descobrir, à luz da Tua palavra, um pouco de quem somos nós também. E mais maravilhoso de tudo, saber que o Senhor está nos transformando à imagem do Teu Filho querido. Então nos guia nesse tempo aqui, abençoa cada um que vai trazer a sua ministração. Que seja um tempo de desafio, que tenha valor apologético aqui na nossa comunidade do Mackenzie, que com alegria acolhe e apoia este evento, e especialmente que tenha valor para o Teu reino, para a Tua igreja, em Cristo. Amém. Maravilhoso crer
Quero agradecer muito ao coral da Capela do Mackenzie por essa maravilhosa apresentação, glorificando ao Senhor e abrilhantando todo o nosso evento também. Muito obrigada mesmo. Bom trabalho para vocês. Eu sei que vocês têm que sair correndo para voltar aos seus postos. Meu nome é Helene Vação. Eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês, pelo Senhor que os trouxe aqui para um momento tão especial, onde vamos aprender como melhor estar sendo usados pelo Senhor para o serviço de aconselhamento, ministério de aconselhamento bíblico nas igrejas, cuidando das almas, restaurando as almas através da palavra de Deus. Agradeço muito à chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie, na pessoa do reverendo Davi Charles Gomes, que fez essa parceria conosco, com a Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, para a promoção deste evento. E este evento tem, além desse objetivo de capacitar a igreja para a cura da alma, também levantar parceiros e recursos para a manutenção da Casa do Aconchego. Já já vocês vão ver um vídeo mostrando o que nós fazemos na Casa do Aconchego. E este ano, por causa de mudança de leis, o Mackenzie não mais pode nos ajudar, nos mantendo. Então, nós precisamos de novos mantenedores, e Mackenzie está nos ajudando indiretamente através da parceria na promoção desses congressos, desses eventos também. Mas eu quero que vocês vejam o que mais vocês podem fazer. Na sua pasta, vocês vão encontrar uma folhinha verde de parceria para a Casa do Aconchego. Vão encontrar também uma folha de avaliação de cada palestra. E eu quero pedir que você preencha. Não se esqueça de preencher essa folha, porque para nós é importante. Nós queremos estar caminhando sempre com excelência para a glória do nosso Deus. E a sua opinião é muito importante para nós. Você também vai encontrar uma folha pequenininha com os próximos eventos. Nós teremos um curso breve aqui no Mackenzie, nesse mesmo auditório, ainda em agosto. Teremos um congresso internacional de cuidados paliativos. Estamos trazendo a classe médica para dentro desse auditório e também misturando capelania hospitalar no atendimento integral ao paciente. Então, estamos com uma preletora dos Estados Unidos, vindo para cá também, toda a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E, em novembro, teremos um 3º congresso de bioética em questões de final de vida, porque nós precisamos ter opinião formada e nos manifestar quanto àquilo que está acontecendo no meio médico também, porque, senão, o que virar lei virá como consequência sobre nós mesmos, mais cedo ou mais tarde. Então, temos que estar atentos e sabendo como lidar com tudo isso. Quero só dar breves avisos. Nós temos sanitários ali atrás, temos a praça da alimentação, teremos um coffee break no meio do período. Atrás do seu crachá, você tem todo o programa do dia de hoje e de amanhã também, então fica mais fácil de você se guiar. E nós teremos também, amanhã à noite, no fechamento do congresso, um evento muito especial. O Dr. Rudi é um médico do Instituto Presbiteriano Mackenzie, tem 43 anos, e ele está com câncer, um estágio muito avançado, e tem sido um homem de Deus, tem glorificado a Deus em cada palavra, em cada atitude. E nós vamos estar amanhã fazendo 2 coisas. Uma homenagem à família dele, que estará aqui presente, e também apresentando um vídeo que ele gravou aqui no Mackenzie mesmo, fizemos isso juntos, que, a princípio, era para o funeral dele. Mas ele resolveu apresentar amanhã, e ele gostaria que vocês estivessem aqui também, para fazer parte de tudo isso. Ele está lá no hospital
orando por nós que estamos aqui e morrendo de vontade de estar aqui conosco também. Falou, se eu pudesse ir na cadeira de rodas e estar lá com vocês. Mas, então, vai ser um evento muito especial em muitos sentidos. Nós temos aqui pessoas de todo o Brasil e ainda muita gente chegando. Temos de vários estados e de várias cidades de São Paulo também. Todos são muito bem-vindos. E nós temos algumas livrarias aqui com preços especiais, vendendo material especial de aconselhamento bíblico. Então, eu peço que vocês deem uma circulada no horário de intervalo nessas livrarias, porque vocês vão ver muita coisa boa e muita coisa preciosa mesmo. Quero apresentar agora, então, o vídeo da Casa do Aconchego e, em seguida, passar a palavra para o reverendo Davi, que vai fazer a nossa primeira palestra. A Casa do Aconchego é um sonho realizado. Está estrategicamente colocada entre vários hospitais grandes de São Paulo e é uma bênção para muitas famílias e pacientes que vêm de lugares distantes e aqui são acolhidas. Elas podem aqui lavar as suas roupas, descansar por algumas horas, receber alimentação, levar cestas básicas para pensões e casas de pessoas mais carentes e também receber cursos de artesanato, histórias bíblicas e apoio mesmo em meio a situações de luto e de desespero. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de servir as pessoas nesta casa e ser bênção para a vida de tantas pessoas que aqui são recebidas. Muito obrigada. Acompanhei muitas mudanças desde o começo até o dia de hoje. E hoje nós temos o privilégio de atender vários tipos de pacientes, não só mães com as crianças que fazem o trabalho aqui no ICR e no Instituto da Criança, no Itaci, como também pacientes adultos com acompanhantes do ICESP, da doutora Arnaldo. Também damos apoio para os pacientes do Proqueimado, que é aqui próximo, então são pacientes que vêm por conta de malha, fazer fisioterapia. Então, também nós damos apoio através da alimentação. E também pacientes e acompanhantes adultos que ficam na pensão. Não existe casa de apoio para adultos, e então o único recurso para eles é a pensão. Aqui eles podem vir lavar roupa, podem vir tomar o café da manhã e podem almoçar. Além de tudo, essa atividade que nós temos de alimentação e essa parte de descanso, também oferecemos a palavra de Deus para essas pessoas, onde temos muita oportunidade de estarmos levando a salvação em Cristo Jesus e o conforto e a esperança que Deus quer dar para cada uma dessas pessoas que aqui chegam até nós. Bom, a Casa do Aconchego vem me ajudando muito desde o começo, pois eu não sabia dessa casa. Eu fiquei sabendo através de 2 anjos lá no hospital que falou para mim e para minha mãe. E para mim, assim, está sendo bom, é como se fosse minha casa aqui. No tratamento está progredindo muito, a minha melhora está ótima pelos médicos que eles falaram. Através da casa ela está me ajudando mesmo, de verdade, em tudo mesmo. Bom, para mim a casa foi como se fosse a minha casa, porque me acolheu muito bem, assim, suprindo as minhas necessidades, né? O pessoal é muito hospitaleiro, como se fossem umas mães aqui, pra gente que vem de longe, né? Que não tem conhecimento daqui da cidade, passar o que a gente passa com as nossas crianças. Aqui, para mim, é como se fosse a minha casa, minhas mães, né? E é isso. Eu agradeço muito por ter achado um lugar assim para acolher a gente, que é o que a gente precisa. Falou, olha, tem uma casa de apoio lá embaixo, na Teodoro. Vai até lá, que as meninas te ajudam.
com shampoo, com sabonete, com tudo que você precisar. Então eu vim até aqui. Estou até hoje. Agradeço muito, muito, muito a eles. Pego uma cesta básica aqui por mês, que eles dão uma ajuda pra gente. Às vezes vinha na consulta, ficava o dia todinho lá no ICR, com fome, só trazia o leite pro nenê. E eu dou graças a Deus por essa casa aqui, por eles ajudar a gente, por nós todos. Agradeço por nós todos que estamos aqui. Aqui a gente recebe bastante famílias que, por causa do vírus HIV, perderam poder aquisitivo, perderam emprego e, por conta disso, a vida ficou muito difícil e vieram pedir ajuda. E a gente tem parceria com várias igrejas, a Batista Memorial, Presbiteriana de Vila Mariana, a Batista da Água Branca, Presbiteriana de Pirituba e muitas outras que nos ajudam com algumas cestas. E graças a isso a gente tem podido ajudar muitas famílias. Atualmente nós estamos com 50 famílias no projeto que são, todo mês elas sabem que aquela cesta básica elas vão ter que vai ajudar muito, porque realmente a situação é complicada. E quando elas vêm aqui, elas sabem que é uma casa que vai acolhê-las, que vai oferecer não só a cesta, mas principalmente o amor de Deus. Através do nosso amor, elas sentem o amor de Deus. Quando elas são recebidas, acolhidas, podem conversar, escutam a palavra de Deus e percebem isso, que Deus se importa com elas, que elas são alguém muito especial para o Senhor, que ninguém está aqui por acaso e que Deus cuida de nós todo o tempo. E essa cesta, essas doações que a gente passa para elas, falam disso, falam desse amor. Porque não adianta nós falarmos, Deus te ama e não fazer nada pela pessoa. O fazer algo pela pessoa demonstra para ela o amor de Deus. E a gente procura, através da Casa do Aconchego, fazer isso. Que a pessoa saiba que ela é especial para o Senhor, que Deus tem um propósito na vida dela e que tudo que ela tiver que passar, ela não vai estar sozinha, porque o Senhor está com ela. Basicamente, esse é o trabalho da cesta básica. E isso contribui muito, muito, muito para a gente, né? Porque se não fosse o aconchego, acho que teria muita gente passando muita dificuldade aqui. Então, eles nos ajudam bastante. Algumas pessoas com mais necessidades, eles dão uma cesta básica, uns outros alimentos, né? Mas, assim, essa contribuição, a gente é bem recebido, a gente tem um apoio psicológico, porque só uma palavra de conforto que eles dão para a gente, né? A dona Gisele, da GNI, a Amanda, que nos atende. Então, tem contribuído bastante a Casa do Aconchego, né? Porque se fosse só a nossa vinda para cá e ficar na pensão, que não é muita coisa, a gente estaria aqui, talvez até mais doente do que já tinha vindo para cá. E antes de conhecer a casa, a gente passava fome pela calçada, que não é sempre que a gente vem com dinheiro. E aqui a gente aprendeu a ter apoio tanto material e o principal, que é o espiritual. É o amor de Deus na vida de cada um, de cada pessoa que trabalha aqui, de cada pessoa que a gente vê, no testemunho de cada um. E é só agradecer a Deus e agradecer a vocês, que Deus dê sabedoria aos que dirigem essa instituição. É só Deus, nada mais eu tenho que falar. Obrigada, que Deus abençoe a vocês. Eu espero que vocês apoiem a Casa do Aconchego. E a gente faz isso porque acredita que Deus tem um propósito específico em tudo que nós fazemos e um propósito para a nossa vida. Aliás, essa é uma das coisas que eu vou tratar ao conversar com vocês. Tenho o privilégio de começar aqui falando sobre a Bíblia como a verdadeira fonte de direção e de sentido para a vida. Normalmente, no contexto de aconselhamento, as minhas falas tendem a ser na linha, vamos dizer assim, mais apologética, filosófica, discutindo onde é que as psicologias seculares se mostram como teologias em competição, no cuidado da alma, qual é a base que existe para acreditar que é certo que se cuide da alma humana dessa maneira. E o tema aqui é um pouco diferente. Isso me traz um pouco de alegria, porque no final das contas, eu posso falar daquilo que eu não amo, posso falar diretamente daquilo que eu não amo só indiretamente, mas amo diretamente, que é a palavra de Deus, e de forma explícita. Eu vou andar um pouco porque eu tenho comichão para ficar parado e especialmente escondido aqui atrás. Fico me sentindo longe de vocês.
Acho que eu vou precisar apoiar isso daqui aqui. Mas há um autor, Luiz Fernando Veríssimo, que criou uma personagem bem comum e especial num certo jeito. E toda citação ou referência à personagem dele precisa ser feita com cuidado, porque em alguns lugares as histórias que são contadas não seriam adequadas para serem recontadas. Mas, ao mesmo tempo, o que ele fez foi perceber nas profissões de auxílio no cuidado da alma, perceber algumas contradições e trazê-las à tona. Uma das histórias conta que o analista de Bagé recebeu em seu consultório uma pessoa que se apresentou e disse: doutor, eu já trouxe o meu diagnóstico, eu sofro de megalomania. O senhor pode me ajudar? E o analista disse: mas o doutor aqui sou eu, como é que você já vem querendo me dar o diagnóstico? Te abanca aí que eu vou te analisar para descobrir se é isso mesmo. E o rapaz falou: não precisa, eu já sei o diagnóstico. E o analista disse para ele: mas você pode estar errado, você não sabe tudo. Ele falou: eu sei tudo. Ele falou: quem você pensa que é? Ele falou: eu sei tudo. E o analista disse: eu não aceito isso, eu é que sou o doutor aqui. E ele disse: eu já sei o meu diagnóstico, eu tenho megalomania. E o analista disse: não tem. Ele disse: eu tenho. O analista disse: não tem. E o analista começou a ficar bravo. E é aí que os dramas do próprio analista se revelam, porque ele abriu a sua blusa, estufou o peito e disse: não tem. E o paciente disse: olha que eu te transformo em pedra. E o analista disse: transforma. E ele disse: eu te perdoo. Eu gosto dessa história porque ela revela onde a intersecção de fato das motivações religiosas com as supostas preocupações, vamos chamar horizontais, de cuidado humano, realmente estão sobrepostas. E como eu mencionei na abertura, isso não é algo que passa despercebido, nem mesmo daqueles que se posicionam como inimigos da fé. Por exemplo, é interessante lembrar daquilo que eu creio que todos vocês já conhecem, que o próprio Freud explica a respeito dos seus anseios, escrevendo ao seu amigo, Oscar Pfister, numa carta. Pfister era um pastor luterano e amigo de Freud. E Freud escreve para ele algo muito revelador ali. Ele escreve: a profissão que eu estou tentando criar, essa nova classe, na verdade, eles seriam algo que não devem ser médicos, é algo diferente, mas também não podem ser meros sacerdotes. Na verdade, o que eu quero criar é uma nova casta de profissionais que sejam pastores seculares da alma. E é interessante porque aí revela bem o que é que ele estava pensando. A compreensão de que a alma requer pastoreio, mas para ele esse pastoreio precisaria ser feito por pastores seculares da alma. Pessoas que tivessem se emancipado de qualquer autoridade que não seja aquela da razão humana autônoma. Pessoas que, dentro da grande tradição do pensamento grego, que é uma das fontes da nossa civilização ocidental, junto com o cristianismo do outro lado, achava que tinha se emancipado da religião e das preocupações religiosas. E nessa grande tradição cienticista, Freud revela ali o que é que ele quer: uma classe de pastores seculares da alma. Isso não passa despercebido de outras pessoas também. E, ao mesmo tempo, o próprio Freud, que eu citei aqui, em alguns momentos deixa passar a compreensão até de um pouco mais. Escutem essa citação. Como nos causam inveja a aqueles de nós que somos pobres na fé, que não conseguimos crer, os inquiridores que se convencem da existência de um ser superior. A esse grande espírito, o mundo não oferece problemas, pois ele mesmo criou todas as coisas.
como é compreensivo, exaustivo, quão definidas as doutrinas dos crentes, em comparação com a tentativa laboriosa, fraca e fragmentada nossa de dar explicações. O máximo que conseguimos alcançar. Isso está em Moisés e Monoteísmo, do Freud. O próprio está ali expressando o quê? Como eu queria. Aí é óbvio, a resposta que um crente pode dar é: se você quisesse de verdade, isso seria a obra do Espírito Santo tocando o seu coração e dizendo vem. E você não resistiria. Mas intelectualmente ele percebe isso, não é muito diferente de outro intelectual bem conhecido, especialmente da geração de vários de nós aqui, Jean-Paul Sartre, que no finalzinho da vida, quando a morte já era eminente, começa uma interação com um jornalista, esse jornalista é judeu, e começa a falar com ele sobre religião. E Sartre expressa o seguinte pensamento, ele diz: de fato, tudo em meu cérebro me diz que Deus não existe, mas eu começo a perceber que toda a fibra do meu ser anseia pela existência de Deus. Interessante é que Simone de Beauvoir, a amante de vida inteira dele, quando perguntada sobre isso daí, disse: ninguém deveria dar valor para as elucubrações de um velhinho gagá moribundo. Essa é a atitude dela, prefere negar o amante do que até considerar com respeito essa postura. Eu estou entrando nesses pontos porque eu quero que vocês tenham clareza de que a questão religiosa não é uma que está resolvida na relação entre aqueles que querem cuidar da alma e chamam disso, e aqueles que gostam de uma forma ou outra de sanitizar a conceituação, entre aspas, passando a ideia de que eles estão falando de algo científico, objetivo, que pode ser estudado sem qualquer referência a coisas transcendentes, eternas, a coisas religiosas demais. O que quer dizer isso daí? Quem acha que dá para interpretar o comportamento humano e as dinâmicas internas do ser humano como um objeto de estudo que não leva em consideração Deus. E o que Deus fala sobre o ser humano e quem é o ser humano à luz de Deus. Essa tentativa, que no vocabulário de Freud, de criar uma casta de pastores seculares da alma. Obviamente não quero enveredar pelo caminho que normalmente eu acabo palestrando nesse assunto, e entrar na discussão entre psicologias e teologia. Até porque não é esse o momento. Mas eu preciso seguir mais um ponto nesse daí. Eu não vou fazer na forma de uma pergunta, porque quando o auditório passa aí de 60 pessoas, você não quer envergonhar ninguém, você não quer encabular ninguém. E a gente já está bem além do dobro disso, então eu não vou encabular ninguém, correndo o risco de que alguém dê a resposta errada. Mas responde na sua cabeça. Entre a Bíblia e a psicologia, você fica com qual? Se você disse eu fico com a psicologia, a gente conversa depois. Se você disse eu fico com a Bíblia, você errou. Porque você colocou as duas coisas no mesmo patamar. Você aceitou que sejam duas teologias competidoras. Se você disse, não, eu vou tentar integrar os dois, também errou. Porque a Bíblia, na verdade, é muito mais que isso. E porque existe um lugar para se desenvolver um estudo do comportamento humano e das dinâmicas humanas em submissão à palavra de Deus. Ou seja, existe a possibilidade de se desenvolver uma aproximação psicológica, não apenas de psicometria, mas mesmo de compreensão das dinâmicas humanas, em subordinação à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não está na mesma classe. É como, eu não sei se alguns de vocês aqui talvez lembrem, um filme antigo, muito bacana, no qual vários meninos juntos, eu acho que chamava Stand By Me, ou Fique ao Meu Lado, alguma coisa assim, meninos juntos numa infância interessante, e tem um momento no qual esses meninos, entre a idade de 11 e 12 anos, estão tendo uma discussão acirrada, e um deles diz, mas afinal de contas, numa luta entre o super-homem e o super-mouse, quem ganha? E um dos meninos diz, eu acho que o super-homem ganha, porque ele, afinal de contas, é gente, o super-mouse é só um desenho animado. E eu não sei se caiu a ficha para vocês, mas o super-homem não é gente também, né?
é um personagem de cartoon também. E a gente, às vezes, então, cria exatamente essa oposição de duas caricaturas. Mas, afinal de contas, qual é o papel que a Bíblia tem? Qual deve ser o papel da Bíblia nas questões de cuidado da alma? Ajuda-se, em vez de tentar dizer uma ou outra coisa, nós estabelecemos alguns conceitos limites. Estabelecemos, de certa forma, alguns princípios gerais dentro dos quais dá para encaixar as outras coisas. E eu creio que o papel que a Bíblia tem no cuidado da alma, o cuidado da alma dos que estão ativamente envolvidos num processo de redenção, no qual Deus está trabalhando para a santificação deles, porque foram redimidos em Cristo, e que também tem aplicação na vida daqueles que, como eu disse logo no começo, vão experimentar talvez apenas as migalhas, mas vão poder experimentar essas migalhas. Como é que a Bíblia funciona nesse sentido? Do ponto de vista do mundo, do ponto de vista das psicologias secularizadas ou secularistas, do ponto de vista daquelas pessoas que gostariam de ver o ser humano como algo que não ultrapassa uma interação muito sofisticada de energia em diferentes configurações, ou para dizer isso de uma forma mais compatível com um modelo médico, o ser humano é um ser biológico complexo, mas no final das contas todas as coisas se reduzem a biologia e interações com o ambiente, inclusive aquilo que nós chamamos de alma. E é tão dominante isso no nosso meio que até nos escritos de muitas das pessoas que escrevem a respeito do cuidado do ser humano interior, não cristãos. Você pega originais onde a pessoa fala de alma, fala de pastoreio da alma, de cuidado da alma, e você pega as traduções nossas e elas dizem cuidado da mente. Para citar de novo o velhinho Freud, que é o pai de grande parte disso tudo, quando ele define o que é psique, no original alemão ele diz assim, a psique é uma palavra grega que traduzida para o alemão seria traduzida como, e ele escreve Seele, alma em alemão, soul em inglês. Aí você pega a nossa versão de tradução para a língua portuguesa e diz a psique é uma palavra grega que, traduzida para o português, se traduz como mente. Portanto, tratamento psíquico é tratamento mental. Tirou a alma dali. Tirou o aspecto todo muito mais humano. Tá? Nesse sentido, essa visão que compete pelo direito de definir, e é uma competição teológica. Eu não quero fazer hoje a competição teológica, eu quero ir um passo mais fundo e falar em termos das Escrituras, mas é uma competição teológica. Ela é um problema porque para a maioria das pessoas que teorizam sem Deus, ou às vezes tendo Deus como parte de um quartinho religioso na vida, mas no seu trabalho teórico, sem Deus, e falam sobre o auxílio e a ajuda a outras pessoas, na maioria das vezes, Deus tem um papel, no melhor dos casos, para citar David Powlison, no melhor dos casos, Deus tem um papel de muleta psicológica. E no pior dos casos, Deus é uma ilusão perigosa que impede as pessoas de enfrentarem a vida com responsabilidade. Isso nas visões seculares. E quem acredita na palavra de Deus acredita o contrário. Que o homem não pode ser visto e nem compreendido sem referência a Deus. Que tratar o ser humano e a natureza humana como algo que pode ser compreendido sem referência a Deus é como encontrar uma pessoa, um homem ou uma mulher, numa situação social e ignorar o seu esposo no canto e tratar aquela pessoa, homem ou mulher, como se não tivesse esposo ou esposa. É um assinte e é um desrespeito. Porque o homem é o que ele é diante de Deus. Coram Deo era o termo latino que os reformadores usavam para dizer diante da face de Deus. O homem é, por definição, um ser diante da face de Deus. Ele é referente a Deus em tudo o que ele é.
Mas, afinal de contas, como é que eu uso a Bíblia, então, para proceder a esse cuidado da alma? Ah, fácil, eu uso a Bíblia como seu manual de psicologia, você não precisa de outro. Espera, mas a Bíblia não foi escrita com esse propósito? Não, então eu uso a Bíblia como fonte de inspiração positiva. Quer dizer, vamos reduzir Deus a uma muleta psicológica. Eu creio que existem 4 papéis principais que a palavra de Deus deve ter no cuidado da alma. Se você estiver anotando, eu não vou conseguir projetar, faltou o adaptador, então você anota aí. Em primeiro lugar, a Bíblia é crucial porque ela oferece a única metanarrativa real, verdadeira, sem a qual é impossível discutir o ser humano. A vida é feita de narrativas, a vida é feita de histórias. Toda a vida é feita de histórias. Se eu quiser conhecer você, em algum momento eu vou ter que sentar e escutar a sua história. Eu vou ter que ouvir lá, no começo, de onde veio, o que aconteceu. Em algum momento eu vou precisar entender os dramas que se desenvolveram. E se eu estiver tentando ajudar você, eu vou precisar entender como é que a dinâmica do momento veio a estar presente. O que é que aconteceu? Sabe o médico que você entra no consultório e fala, doutor, eu estou com uma tosse que não passa 6 meses e estou cuspindo sangue, e ele sai assim longe e fala, se afasta de mim, vou receitar um antibiótico, vai embora. Ele nem olha, nem examina você. Muitas vezes a gente quer conversar com alguém e a gente fala, então, me diz qual que... Não, o problema é o seguinte, o problema é que eu não tolero mais a minha vida, Ah, não, pronto, já entendi. Então é o seguinte, eu não posso te dar uma receita, então eu vou te dar assim uma receita verbal. Você vai fazer X, Y, Z, isso vai resolver o problema. Não existe, eu preciso ouvir a história. E no final das contas, tudo envolve narrativa, história. Qualquer discurso, no final das contas, se formos analisar, é autonarrativo, é autobiográfico. A minha fala aqui é nada mais do que tudo que eu sou até esse momento, interagindo com a minha intenção de conscientemente comunicar alguma coisa para vocês, que é totalmente tocado por aquilo que eu sou, e que vocês vão receber a luz de tudo aquilo que vocês são. A nossa história, não como simplesmente crônica, mas sim como narrativa de vida, é central. E nós vivemos por narrativas o tempo inteiro. Por isso que no trabalho de aconselhamento, muitas vezes o nosso trabalho é o quê? É mudar a fita da programação. É descobrir que está lá um registro que interpreta erroneamente uma narrativa e precisa ser corrigido. E, à luz do Evangelho, corrigir esse registro. Para que haja mudança na forma de ver, e essa mudança na forma de ver transforme o coração e mude a forma também de reagir às pessoas, às circunstâncias, às situações. Porque, no final das contas, a vida é baseada em narrativas, em histórias. Vamos lá, quando você senta para ouvir um aconselhando, e essa pessoa começa a te contar uma história a respeito da sua infância, o que é mais importante, a veracidade dos fatos que ela contou ou a própria interpretação que ela, naquele momento, dá dos fatos? Na verdade, para efeito de um tribunal, seria a veracidade do que aconteceu. Para efeito daquela pessoa, eu estou lidando com o efeito que a visão e a interpretação que ela tem dos fatos tem nela. E aquilo que essa interpretação provoca, que precisa ser corrigido. É a narrativa que eu quero ouvir, certo? Pois, num certo sentido, não é só uma questão de narrativas individuais. Se você não tiver um gancho na grande narrativa da história humana, da epopeia humana, se você não tiver um senso de que existe uma grande narrativa, você vai ficar perdido. E toda a experiência da ultramodernidade, desde que saiu o primeiro livro que disse a condição pós-moderna,
72, na verdade, a publicação. Desde aquele momento até agora, a grande experiência da ultramodernidade ou pós-modernidade, como geralmente é conhecido, tem sido: vamos acabar com a ideia de metanarrativa, de grandes narrativas. Vamos acabar com a ideia de que existe um fio da meada que junge toda a história humana. Porque toda tentativa de criar uma metanarrativa, isso daí dizem os ultramodernos, é, na verdade, uma tentativa de dominação. É uma tentativa de ter o direito de definir para os outros o que é a verdade da história. E todo mundo que quer ter uma metanarrativa, então, está, na verdade, numa luta por poder. Então, não existem mais grandes narrativas, ninguém tem o direito. Está todo mundo certo e ninguém mais pode dizer que tem um fio da meada pelo qual julgar todas as coisas. Está todo mundo certo. Tem um problema lógico com a declaração: todo mundo está certo. E qual que é? É que, pela lógica, se todo mundo está certo, está todo mundo errado. É impossível você asseverar que todos estão certos sem, ao mesmo tempo, invalidar qualquer valor permanente para a opinião de qualquer um. Se todo mundo está certo, num certo momento, em todos os momentos, está todo mundo errado. Se todo mundo está certo de uma certa perspectiva, de todas as outras perspectivas está todo mundo errado. É uma questão lógica, simples. E toda essa raiva e essa luta contra a ideia de grandes metanarrativas também tem o seu efeito na vida individual das pessoas, porque criou uma cultura no nosso meio onde a gente abre mão também das narrativas pessoais. A gente não olha mais para um contínuo de vida como algo que tem um fio da meada que une a coisa toda. Uma parte embaixo da história. E a primeira coisa que as Escrituras fazem é nos dar uma narrativa da humanidade inteira. A grande narrativa. Ela nos diz que é uma história que não é sem pé nem cabeça. Que tem começo. Que tem desenvolvimento e que tem consumação. A Bíblia deixa claro, e esse é um dos propósitos principais das Escrituras, de forma multiperspectiva, pessoas diferentes, em culturas diferentes, num grande período de tempo, todas elas inspiradas pelo Espírito Santo, escreveram coisas que pintam para nós um quadro, ou melhor, nos oferecem uma moldura para o quadro perfeito. Qual é a grande narrativa das Escrituras? Como é que eu resumo o ensino bíblico numa grande narrativa? Não é complicado, precisa ter coração aprendiz e aberto, porque é bem humilhante para o ser humano entender exatamente onde é que tudo começou e onde é que tudo vai acabar. Porque se de um lado nesse processo a gente descobre que fomos criados para ser objetos de amor, ao mesmo tempo descobrimos que não somos um fim em nós mesmos. Onde é que tudo começou? Normal é pensar, começou no Jardim do Éden. Não, não começou ali. Onde é que tudo começou? Na verdade, a Bíblia fala isso. A Bíblia nos ensina que em algum momento fora do tempo, olha que interessante, já comecei a falar em antinomia, né? Em algum momento fora do tempo. Em algum momento fora do tempo, antes que houvesse mundo, antes que houvesse matéria, antes que houvesse qualquer coisa, Pai, Filho e Espírito Santo, em plenitude de amor e comunhão, com todas as manifestações de um ser onde unidade e alteridade são igualmente últimos. Um ser que consegue usar diferentes pessoas de forma apropriada. Um ser que pode dizer eu amo, nós amamos, ele ama. Um ser que pode ter profundo amor internamente sem ser narcisista. Pai, Filho e Espírito Santo em plena comunhão. E naquela manifestação de amor e naquela plenitude de amor, é como que se o Pai tivesse, toda vez que eu falo isso, eu peço desculpas porque eu vou ser antropomórfico. Vou ter que usar linguagem humana para descrever algo que não se descreve em linguagem humana, porque nós estamos falando de algo que está acontecendo dentro da própria Trindade. Então a metáfora é mais ou menos assim, o Pai como que se dissesse para o Espírito e para o Filho, ele diz, farei para mim um povo
eles serão meu povo de propriedade exclusiva, e eu serei o seu Deus, e eu vou gravar a minha vontade no coração deles, e eu vou adotar esse povo para um relacionamento de família comigo. E você quer saber o mais incrível? Se como eu, você é um calvinista, você acredita que naquele momento, e eu não estou usando aí pejorativo calvinista, quem usa assim, por favor, só escuta o que eu tenho a dizer. Eu acredito que naquele momento era mais específico ainda que isso. Quer você seja um calvinista ou não, se você é do Senhor Jesus, eu acredito que naquele momento ele pensava em você. Ele tinha a imagem de você ali. Porque Deus nunca fala, vou fazer para mim um povo no abstrato e ignora indivíduos. Como que eu sei disso? Por causa do jeito que ele fez depois. Mas imagina o pai dizendo, vou fazer para mim um povo, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, e a minha vontade vai ser escrita no coração deles. E eles vão ser trazidos para relacionamento de família conosco. E é como que se Jesus Cristo, o Filho, nessa hora ficasse tão empolgado, que ele dissesse, ótimo, estou dentro. Eu quero ser aquele por quem esse povo é feito e por quem ele é redimido. Eu quero ser um instrumento da criação e da redenção desse povo especial. E o Espírito Santo, então, estou sendo antropomórfico, o Espírito Santo, então, diria, ótimo, eu vou então ser aquele que dá o sopro de vida e aquele que dá a vida espiritual e cola com Cristo esse novo ser a ser criado, para que ele possa, de fato, ser adotado na nossa família. Esse é o pacto da redenção. Isso é o que Deus combinou com Ele mesmo, antes que existisse gente. E está lá a origem do que nós somos. Está lá a origem distante da narrativa, da grande metanarrativa na qual nós somos participantes. E, de certa forma, objetos. Porque já dizia respeito ao que ele ia fazer para conosco. Mas não os sujeitos principais dessa epopeia. O sujeito é Deus. Mas os objetos de amor somos nós. Ele criou para ele mesmo objetos de amor. É diferente, mas não é tão diferente do análogo humano que ele nos dá, de um casal que se ama tanto que no seu momento de amor diz, vamos fazer um ser para ser objeto do nosso amor e trazer para dentro da família. E Deus os recompensa com filhos. É diferente porque nós nunca seremos deuses absorvidos na deidade, porque Deus será para sempre o único que é não criado. Mas nós seremos os filhos por adoção, jungidos com o Senhor Jesus Cristo de forma permanente, onde os méritos dele nos são comunicados. E onde nosso ser é transformado passo a passo à luz da identidade dele. Então a Bíblia oferece essa narrativa, com esse começo tão extraordinário. Mas é a Bíblia que nos ensina também que esse processo todo, do momento em que Deus planeja com Ele mesmo criar para si um povo, até o momento que está lá no livro de Apocalipse, por exemplo, ilustrado com clareza, no capítulo 21, onde diz, eis agora o tabernáculo de Deus com o seu povo, e diz do trono o Senhor, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e eu escreverei a minha lei no seu coração, e enxugarei as lágrimas dos seus olhos. Eis que as coisas velhas passaram, e todas as coisas se renovam, são feitas novas. É o começo, e é um momento de transição, um momento de o fim do primeiro ato dessa grande metanarrativa. E é lógico que, sabendo que esse é o começo e esse é o fim, dá para entender que o centro dessa narrativa é o momento no qual Deus faz com seu Filho e com o seu Espírito o cumprimento daquele projeto. Quando Jesus Cristo se entrega, se oferece como libação para o Pai,
e diz, Pai, eu sou aquele por intermédio de quem eles foram feitos. Vocês sabem por que eu estou falando que é por meio de Jesus que nós somos criados, né? Porque a Bíblia fala que nós somos criados por intermédio do Filho. Tá? Porque é a segunda pessoa da Trindade que foi o veículo de criação. E é Ele também o Redentor. Então ele diz, Pai, aqueles que por meu intermédio tu criaste, eu agora redimo, pagando o preço do seu pecado. No final das contas, essa grande narrativa, então, pode ser vista como 3 grandes momentos, 3 atos. Criação, queda e a redenção. A história da humanidade é isso, é a criação, queda e redenção. E a nossa história individual é cheia desses momentos. Até filme de quem não é crente é o quê? Você pode analisar e descobrir que lá dentro tem criação, queda e redenção. Até para entender como é que nós lidamos com as ciências e os perigos que existem da fixação ou absolutização de uma dessas 3 características, é muito simples. Estou citando demais Freud, porque ele está lá na cabeça. Freud, por exemplo, é o grande teólogo da queda. Ele pega o homem decaído, analisa com um acumen que Deus deu para ele, um insight profundo, de graça comum, onde ele consegue ver o horror e a escuridão humana, só que é só beco, é só horror, é só escuridão. Por quê? Porque ele está fixado na queda. Você pega outra linha, uma linha de atualização, que acredita na atualização do potencial, você pega uma linha mais humanista, talvez, um Carl Rogers, coisa assim, e você vai ver que eles estão fixados lá na criação e ignoram a queda. O ser humano, basicamente, foi bem projetado, ele é basicamente bom, então o que a gente precisa é ajudar as pessoas a se tornarem aquilo que elas deveriam ser. E se elas atualizarem o seu potencial, elas vão viver a plenitude. Mas e a queda? E não adianta pensar que se você botar no ventilador um Rogers e um Freud e jogar uma pitadinha de Skinner junto e bater, vai sair alguma coisa boa também. Não vai. Nem se jogar molho de Bíblia em cima. Porque a Bíblia nos diz que eu preciso manter o tempo todo a consciência de que Deus criou o homem para os seus fins e seus propósitos. Bom. Mas de que parte da epopeia humana inclui uma desordem que Deus, em sua sabedoria, permitiu que existisse no mundo. E esse princípio de morte, essa poeira de morte, como Os Guinness chamava, ela afeta quase tudo. Mas a história não termina aí, porque o pecado não é o fim da história. Porque o ato final, Jesus redime os seus. Nesse sentido, essa é a narrativa que a Bíblia me oferece. Ela me oferece a moldura que eu preciso para olhar para a natureza humana dentro do seu contexto de significado verdadeiro, para não distorcer e criar uma figura falsa de quem é o homem. Quem é o homem? O homem é um ser que foi projetado com vistas a ser objeto do amor de Deus. O homem é um ser que foi criado bom, o homem é um ser que se encontra num estado decaído. E o homem é um ser que está sendo redimido. Aí você vira para mim e fala, mas como que fica a relação entre os que vão ser redimidos e os que não vão, os salvos e os não salvos? Aí é que é bacana. Volta lá para a mulher cirofenícia e porque Jesus virou e falou para ela das migalhinhas. Vamos lá. Algumas pessoas vão experimentar a redenção em Cristo na salvação da sua alma. Outras pessoas só vão experimentar as migalhas de pedaços de redenção nessa vida. A graça comum de Deus, que vai abraçar a todos. Quando eu aconselho um crente, eu aconselho esse crente com vistas à santificação. Quando eu aconselho um não crente, eu aconselho esse não crente com vistas a um confronto com o Evangelho, a uma evangelização e a uma aplicação de sabedoria bíblica redentiva, até mesmo se essa pessoa não chegar a fechar aliança com Deus. São propósitos e objetivos diferentes, mas a Bíblia é que oferece isso. Então vamos lá. Meu primeiro ponto, a Bíblia me oferece a grande metanarrativa. Mas ela me oferece mais alguma coisa. A Bíblia me oferece também a única fonte verdadeiramente multiperspectiva e, ao mesmo tempo, unificada de sabedoria. Você não vai encontrar isso em mais lugar nenhum.
Quando alguém quer ajudar outras pessoas, não adianta só ler manuais de técnicas. Tá? Geralmente, as pessoas que fazem isso direito gostam de conhecer não só a pessoa com quem trabalham, mas o espírito humano. Leem literatura para entender a humanidade. Leem os mitos gregos para entender como é que a humanidade foi interpretada por pessoas que queriam fugir de religião, num certo sentido. A Bíblia me oferece uma fonte de sabedoria que realmente é multiperspectiva de um lado, mas unificada do outro. A metanarrativa que a Bíblia me oferece faz com que todos os pontos de sabedoria que ela me ensina sejam amarrados num claro senso de propósito. Então, nesse sentido, a Bíblia me oferece um tipo diferente de sabedoria. Existe uma sabedoria que é a capacidade de olhar para uma certa coisa de um certo jeito e perceber o que você precisa perceber para poder interagir ou interferir. Existe um outro tipo de sabedoria que é conseguir olhar para um objeto de 2 ou 3 formas diferentes para perceber diferentes formas de interagir e de agir com aquilo. E a sabedoria bíblica, ela tem uma coisa maravilhosa. De um lado, ela é extremamente complexa. Num certo sentido, eu posso virar e dizer que a Bíblia me ensina, e aí é um dos meus versos favoritos nas Escrituras, ela diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ela joga um lençol de suspeição em cima de toda a humanidade, e ela coloca todos nós sob júdice, dizendo nós, comparado com a verdade de Deus, o que nós temos é uma falsificação. Deixa eu escandalizar vocês um pouco, repetindo o que um antigo professor e orientador meu fazia. Ele dizia assim, se eu for ser bem honesto, eu nunca na minha vida orei uma oração que não fosse um pouco idólatra. Ainda não consegui. E aí todo mundo fica escandalizado. Aí ele vira e fala, porque o dia que eu conseguir, o Espírito não precisa mais interpretar para mim, né? Porque as minhas orações vêm com mistura que eu trago para elas. Por isso é que eu digo, Senhor, está aqui meu coração aberto, eu oro, e a idolatria que porventura venha no meio da minha oração, o não saber pedir, o pedir o que não é de acordo com a tua vontade, tudo isso daí, eu descanso e confio no teu Espírito. Confio que o Senhor vai saber ouvir a minha prece inadequada. Nesse sentido, a Bíblia me oferece uma sabedoria extremamente capaz de lidar com a complexidade das coisas. Ao mesmo tempo, a sabedoria bíblica é simples. E a forma como a Bíblia relaciona complexidade e simplicidade é extraordinária. Eu não encontro em nenhuma outra obra ou produção que seja humana. A Bíblia não é só humana, porque o Espírito Santo é que inspirou, mas ele inspirou homens para escrever. E ele os inspirou para escrever de uma forma que combina complexidade e simplicidade de um jeito que não é comum. Por quê? Tem um pensador americano, que foi juiz da Suprema Corte americana, e muito antigo, e ele tinha uma frase que até hoje me cativa. Ele dizia assim, eu não dou um vintém furado pela simplicidade do lado de cada complexidade, mas eu daria tudo o que eu tenho pela simplicidade além da complexidade. Pegou a ideia? Porque simplicidade do lado de cada complexidade é simplismo, é reducionismo. É pegar uma realidade que é complexa e, de alguma forma, tentar reduzi-la como se ela fosse simples. Mas essa simplicidade além da complexidade, que o J. Oliver Wendell Holmes falava, era o quê? É quando eu passei, entendi a complexidade e encontro os pontos centrais que unificam a complexidade em algo que pode ser comunicado com simplicidade. Só a Bíblia faz isso. Ela fala da natureza humana, reconhece a complexidade das motivações do coração humano e, no final das contas, diz, é Deus e ídolos.
E chega a um ponto simples. A Bíblia reconhece a pluralidade da experiência humana. Vai ler Eclesiastes para ver se não reconhece. E no final das contas, ela diz, como no próprio Eclesiastes, come com alegria teu pão, bebe gostosamente teu vinho, tem alvas vestes, unção no cabelo para servir, nunca falte isso. Goza o amor da mulher que Deus te deu, é um homem escrevendo, e descansa porque Deus já se agrada de antemão das tuas obras. Como é que Salomão chegou nisso? E reduziu aquela complexidade toda. Porque o Evangelho foi pré-anunciado para ele. Porque ele sabia que teria um Redentor. E que Deus, no Redentor, já se agrada de nós. Desde quando? Desde sempre. Nossa, que coisa incrível. Toda a complexidade da vida fica simples quando eu penso assim. Eu posso olhar para vocês, de cara lavada, rasgar o coração, abrir o coração, correr o risco até de ficar desnudo de um certo sentido, e posso fazer isso e dizer, não quer dizer que não tenha mil dinâmicas de vergonha, de pensamentos, aquela segunda e terceira e quarta vozinha que fica correndo na cabeça da gente, julgando quando a gente fala, e não sei o que e tal, e tudo isso daí. Mas tudo isso daí, no final das contas, eu viro, não, mas é Cristo, eu tenho que estar preocupado com Cristo. O resto, deixa. A Bíblia dá essa visão, essa sabedoria especial. E a Bíblia ainda fala como buscar essa sabedoria. E a Bíblia diz que essa sabedoria é muito mais uma questão de atitude do que, ela envolve conteúdo, mas ela é muito mais uma questão de atitude. Aliás, Tiago é que vai falar de sabedoria, não é? E o que Tiago fala? Aquele que quiser sabedoria, peça a Deus porque Ele dá. Certo? Mas peça crendo. E aí ele vai virar e falar 2 capítulos depois, que a sabedoria do alto é o quê? Ela é meiga, ela é paciente, e ele descreve uma série de atitudes relacionais como as características da sabedoria que vem do alto. Então a Bíblia faz essa coisa. Vamos lá. A Bíblia me oferece uma metanarrativa adequada para o resto fazer sentido. A Bíblia me oferece uma sabedoria diferente, uma simplicidade além da complexidade. Tem uma outra coisa que a Bíblia faz que eu não conheço. Qualquer outra coisa na literatura, qualquer outra forma de comunicação que consiga. Porque a Bíblia, como palavra de Deus, é um espelho para eu olhar a alma. E antes de ser um espelho para eu olhar a alma do outro, é um espelho para eu olhar a minha alma. Aliás, é consenso de muita gente que ama a palavra de Deus, que amou profundamente a palavra de Deus e que seguia por ela. E a própria Bíblia diz isso com clareza, que o autoconhecimento está intrinsecamente ligado com o conhecimento de Deus. João Calvino começa as Institutas dizendo assim, qual é que vem primeiro? O autoconhecimento ou o conhecimento de Deus? Porque eu posso me conhecer se não conhecer a Deus primeiro? Não, mas eu posso conhecer a Deus se eu não souber quem eu sou, um miserável pecador? Eu vou ter um retrato adequado de quem Deus é, se eu não souber quem eu sou? Porque esses conhecimentos são ligados. E a Bíblia é o único espelho que, num sentido, me revela quem Deus é e, ao mesmo tempo, me mostra quem eu sou. A Bíblia é o antídoto para os auto-enganos que, geralmente, vigem em nossas vidas. A Bíblia é a única coisa que nos tira dos charcos e dos pântanos frios, onde a gente deixa escondido quem nós realmente somos, para acreditar que somos algo diferente. A Bíblia faz essa confrontação. A Bíblia é o espelho diante do qual eu descubro aquela pessoa que me parece estranha, mas não é, porque no fundo eu sei quem ela é, que é um pobre pecador carente da graça de Deus. A Bíblia tira todas as camadas diferentes de auto-engano que a gente coloca lá. Você olha lá em Mateus, você tem na Bíblia ali 2 lugares onde aparece, em Mateus e em Tiago, onde aparece um striptease do auto-engano. Tá? Basicamente, em Mateus, o que você vê é o seguinte, um auto-engano que acontece em 4 níveis. Você tem 2 níveis, cada nível tem uma história aparente e uma história real. No outro nível, uma outra história aparente, um pouco mais escondida, e a verdadeira história real.
Porque Jesus chega para os fariseus e diz: vocês pensam que pela sua justiça, vocês são melhores diante de Deus. Como que os fariseus se auto-enganavam? Eu sou justo. Essa daí era a história aparente, de superfície. Mas no fundo eles sabiam que não eram, né? Certo? Então, vinha um segundo grau mais profundo de auto-engano. Mas pelo menos se eu tentar bastante... Mas isso gera o que na vida? Vamos lá. Na sua alma, psicologicamente, pensa só. Seja absolutamente justa, pura e verdadeira. Ah, eu quero ser. Consegue? Não. Escorrega. Aí fala, posso não ser, mas estou tentando. Sim, mas em alguns momentos não vai tentar. E aí, como é que fica? Em alguns momentos a gente ainda faz o pecado conscientemente e não está tentando. O meu esforço em ser justo não pode ser tido por justiça. E a gente faz isso o tempo inteiro. O importante é a sua intenção. Você está tentando acertar, é isso que basta. Tá bom. Tem um buraco de 2 metros de um penhasco a outro penhasco e tem um abismo ali de 100 metros. Tem 2 metros de um ao outro. Com muito esforço, sem esforço, você consegue pular 1,5 metro. Com muito esforço, você consegue pular 1,80 metro. Adianta? 1,5, 1,80. Se não chegar do outro lado, morreu. Nesse sentido, a Bíblia vem e me mostra uma história real mais profunda. Falei de 4 níveis, né? Essa história real mais profunda qual que é? Não é a meu respeito. Eu preciso morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. E aí eu não preciso mais ficar nesse jogo de fingir que sou justo, mas saber que não sou, então eu me esforço para provar que sou, ou para provar que os outros não são, para poder me igualar a eles. Eu quebro esse auto-engano. A Bíblia é o único espelho que mostra quem o ser humano realmente é. E não adianta você pensar que vai ajudar alguém e cuidar da alma de alguém, fazendo psicanálise com essa pessoa internamente, porque no final das contas vai virar um jogo, e eu uso o termo aí no seu sentido técnico, não no seu sentido mais popular, vai virar um jogo masturbatório, subjetivista, fechado e interno. Eu vou ficar analisando. E no máximo, o analista vai poder fazer o papel de Deus, de legislador final, para validar ou invalidar aquilo que está sendo observado e entendido. Não vai funcionar. É um jogo fadado a não funcionar. Por isso que o autor principal desse jogo dizia: nós nunca vamos oferecer para ninguém redenção. O máximo que podemos oferecer é a transformação da miséria humana patológica em mera miséria humana. Grande esperança. A Bíblia serve de espelho para dizer: isso é o que você é. E a Bíblia me revela quem Cristo é. E ela diz: é possível sobrepor as imagens. Ela me dá um padrão para dizer o que a humanidade é e o que devia ser. Criação, queda e redenção, de novo. A Bíblia me oferece isso. E com isso na mão eu tenho condições de olhar para mim mesmo e para os outros, de furiosamente quebrar os ídolos do auto-engano e ao mesmo tempo nunca perder a esperança e achar que a história termina por aí. Tem uma última coisa que a Bíblia faz, e é ligada a todas essas, porque ela é a única fonte de real esperança. Ela é a única coisa que pode dizer que a história não termina no faz de conta e aí viveram felizes para sempre. Que quando a gente é criança, a gente sempre espera ouvir. À medida que os anos vêm, a gente sempre começa a olhar com aquele sorriso sardônico, toda vez que escuta e viveram felizes para sempre, fala: na vida real não é assim. A Bíblia fala algo diferente. A esperança que ela me dá é dizer: então Deus reunido com o seu povo diz: eis aqui o meu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pronto, eles estão absorvidos num relacionamento de família, vou enxugar as lágrimas, não tem mais morte,
mas aí ela não fala acabou. Ela fala, isso é só o começo. Essa esperança é incrível. Porque chega lá no capítulo 21 de Apocalipse e diz que é só o começo. Que o que era antigo passou e que todas as coisas se fizeram novas. E aí é que a história vai começar. Eu não aguento a ansiedade, a expectativa de imaginar o que é que vai ser. Desculpa aí até o egoísmo, viu, o narcisismo. Eu queria ver o Davi depois disso, como que ele vai ser. Quero ver a Adriana também depois disso, minha esposa que está aqui na frente. Eu quero ver a igreja de Cristo depois disso. Eu quero ver vocês depois disso e saber que todo esse processo de redenção é só o começo. É a antessala, que o melhor está por vir. E que esperança é essa? Que visão, que filosofia secular oferece a esperança de dizer que quando todas as coisas estão certinhas, isso é só o começo. Só a Bíblia. Que fala, e então quando todas as coisas se acertaram, terminado o primeiro capítulo, começa a parte mais espetacular da história. Nessas 4 coisas que a Bíblia oferece, não existe pensamento secular que nos ofereça isso. Não tem a possibilidade de se oferecer isso em outras bases. As condições para que isso aconteça são muito peculiares. Você precisa ter um ponto de transcendência muito claro. Você precisa ter um ponto, uma alavanca de Arquimedes, um ponto de imanência muito claro também. Só a Bíblia oferece isso. Você precisa ter um retrato muito realista. E a Bíblia oferece isso. Porque é o próprio autor da humanidade que inspira. Eu gostaria que nós pensássemos, que vocês pensassem a respeito do fato de que a Bíblia vista dessa forma nunca vai ser usada como uma caixinha de promessas. Lembra aquelas antigas caixinhas de promessa? Você vai lá e pinça um versículo para tirar sua sorte. Eu sempre que vinha as caixinhas de promessa, eu ficava imaginando que o certo seria comprar um papagaio, para o papagaio poder ir lá e pegar a sortezinha. Porque no realejo não é o papagaio que vai lá e pega o cartãozinho? Você não vai usar a Bíblia dessa maneira. Você vai usar a Bíblia como um livro que me diz. Que história é essa que nós estamos vivendo? Quem são os protagonistas dessa história? Quem é a personagem principal? Quais são as tramas? O que o enredo tem de especial? E no final das contas, para onde é que essa história está indo? A minha parte preferida é que quando a gente olha para onde é que essa história está indo, a resposta que Deus dá é para o começo de algo muito maravilhoso. Esse senso de que não é o fim, mas o começo. Que Deus os abençoe. Que maravilhosa palestra, não é verdade? Muito linda, muito especial. Graças a Deus foi filmada e nós poderemos tê-la depois para ouvi-la muitas e muitas vezes e compreender muita coisa, enxergar, ouvir de novo. Muito especial. Muito obrigada. E obrigada, Adriana. Obrigada.